Boa noite. Eu, a Pauline e a Maria Eduarda, a gente ficou responsável por falar sobre o tema da doença inflamatória intestinal. A inflamatória intestinal, ela é um termo amplo que designa a doença de Crohn e também a doença do retocolite ulcerativa. E elas são classificadas por uma inflamação crônica do intestino, que envolve diversos fatores, tanto expossoma como microbioma, imunoma, genoma e epigenoma. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de cada um deles. O genoma, na doença inflamatória intestinal, ele tem assumido um caráter de doença poligênica, ou seja, mais de 163 genes já foram identificados, tanto para a doença de Crohn como para a retocolite ulcerativa. Alguns fatores, esses genes, eles interagem para iniciar e perpetuar a inflamação da mucosa gastrointestinais em indivíduos que já são predispostos geneticamente a ter essa doença. Esses genes estão envolvidos em diversas funções celulares que são responsáveis pela hemostase intestinal, incluindo função de barreira, restituição epitelial, defesa da microbiota, regulação da resposta imune inata e adaptativa, geração de espécies relativas de oxigênio, autofagia e funcionamento do retículo endoplasmático. Quanto à epigenética, ela refere-se a mudanças na função e expressão gênica. Não está relacionado propriamente às alterações na sequência do DNA, que são transmitidas durante o processo mitótico. Os principais mecanismos envolvidos na epigenética são a metilação do DNA, a modificação dos estomas, interferência no RNA, posicionamento de nucleossomas. E a dieta do indivíduo e a inflamação, ela cria um microambiente favorável às reprogramações epigenéticas, podendo modificar a própria resposta imune durante o curso da doença. O expossoma está referente às exposições ambientais sofridas por um indivíduo desde o período do pré-natal e sua influência no processo de saúde e doença. Em relação à doença inflamatória intestinal, alguns fatores ambientais, como o aleitamento materno e a apendicectomia, foram considerados protetores. Os desencadeantes dessas doenças, então, seriam a exposição a vacinas, a estresse psíquico e o uso de anticoncepcionais orais e o tabagismo. Algumas mudanças no estilo de vida também influenciam no surgimento da doença inflamatória intestinal, como o consumo de dietas mais industrializadas e, consequentemente, maior ingestão de xenobióticos. Menor exposição a micro-organismos patogênicos pela melhora nas condições higiênico-sanitárias também influencia, e a menor facilidade do uso do antibiótico e outros medicamentos. Quanto ao microbioma, apesar de ele geralmente se referir a bactérias presentes no intestino, existe um universo ainda desconhecido de vírus e fungos que estão presentes na luz intestinal. A dieta que influencia diretamente o microbioma. O consumo de açúcares, de gordura animal e de ferro estimula também esse crescimento de bactérias possivelmente patogênicas. A ingestão de fibras, ela aumentaria a população de bactérias aparentemente benéficas ao hospedeiro. Imunoma. É um termo utilizado para designar os componentes que constituem o sistema imunológico. Eles são representados pelos macrófagos, pelos neutrófagos, pelas células naturais de Killer, pelas células epiteliais, pelos linfócitos e células apresentadoras de antígenos. Atualmente, ainda considera-se, além dessas células, as células adiposas, os microfibroblastos, as células musculares, endoteliais e linfáticas, que elas também participam de maneira ativa na resposta imune e no processo inflamatório da doença. Então, um pouquinho a respeito do estresse do retículo endoplasmático. Um outro mecanismo envolvido na
patologia da doença inflamatória intestinal seria o estresse do retículo endoplasmático, com acúmulo de proteínas não envelopadas ou mal enoveladas, e que comunicaria na apoptose da célula, especialmente com a distribuição de células de Paneth e células caliciformes.